São Paulo com a Rafael Nogueira e, enfim, 2022, mas como diria Glauber, será? Será que esse ano vai acontecer mesmo? Será? Eu ia falar tipo isso. Porque a gente já está começando o ano bem, né? Será que é o fim da trilogia, enfim? Não, e o mais engraçado é que o último episódio que a gente gravou do ano passado foi pra fechar o ano de 2021. A gente falou, finalmente, teatro abrindo, e vai ser tudo lindo esse ano. Já começamos o primeiro mês com os espetáculos sendo cancelados. Então, tá assim, né, esse ano. Tem umas 5 tragédias rolando por aí, né? Tipo... Sim. A Bahia, tem o Minas, tem Capitólio, tá tudo mal, né? Tá tudo ruim. Tá tudo indo mal. É só nos musicais não, tá em tudo, né? Então, enfim. De Curitiba, que é a Alene Botarelli, e eu só espero que 2022 não seja um 2020 parte 3. Nossa, meu Deus do céu, não pode não. Eu não sei o ano de vocês, mas o meu ano começou muito bem, agora já deu uma caída, mas eu tô na esperança de continuar tão bem quanto foi meu primeiro dia. E talvez ainda com Covid, né? Gravando com Covid, você não sabe ainda, né? Gente, eu tô doente e tudo indica que é Covid, porque interagi com uma pessoa que deu exame positivo. Mas sintomas levinhos, não tô com febre, não tô com nada. É só, né? Levemente derrubada, mas estamos aqui gravando. Por isso que é importante, né? Vacina, se vacine, sim. Porque a gente vai pegar em algum momento, todo mundo vai pegar Covid, então se vacine, por favor. Com essa nova variante é tipo isso, eu acho que eu conheço mais gente que pegou nos últimos tempos do que tá 100% invicto. Sim. Eu acabei de tomar minha terceira dose, gente, tipo... Praticamente acabei de chegar do postinho, então... Olha, também semana passada. Tomei semana passada a minha terceira dose. Também. Eu não tomei a terceira ainda, só tomei as duas. Ou seja, se vacine, por favor. Sim. Do Rio, aqui Felipe Toches, e finalmente estou de volta e não recomendo. Quem puder ficar fora, fique, gente. Podia ter parado aqueles meses que você tava ali, né, viajando. Assim, a culpa não é só do Brasil. Dessa vez não é só do Brasil. Porque, assim, conjuminou que o fim da minha bolha acabou por vídeo, acabou muito entre aspas, né? A pandemia, tipo, que lá ainda tava tranquilo, lá tava indo na Disney, tava tudo mágico, mas tava fazendo as coisas. E eu cheguei aqui no auge de um pico, onde literalmente todos os meus amigos e familiares estão com Covid. Então, foi o fim de um sonho de lá, juntando com a volta ao Brasil, aquela... depressão pós-viagem, que você tá comendo todos os chocolates que você comprou no free shop. Então, assim, esse é um momento não tão legal. Mas tudo bem. Sempre bate aquela bad, né, de volta. Imagina. Mas tudo bem, porque valeu a pena, porque a viagem valeu a pena. Enfim, nós vamos falar disso daqui a pouquinho já, então. Mas enfim... tudo. Mas seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E hoje, né, primeiro episódio de 2022, né? A gente tá naquela indecisão se a gente parava o podcast ou não, mas ou seja, a gente tá de volta, até mesmo porque o Fio tá cheio de coisas pra contar pra gente, né? Então, veremos. E vamos ver se esse ano contribui pra gente continuar, né? As coisas pra assistir do teatro, pra gente continuar gravando também. Mas antes da gente começar nosso episódio, Alene, dá um recadinho. Então, gente, ainda estamos com o Catarse, que é aquele projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo. Muito obrigada a você que continua apoiando a gente lá no Catarse, mesmo aí nessa fase mais, né, bamba que a gente tá, pensando aí se continua, se não continua. Mas claro que a gente tinha que ter esse episódio com o Fio contando tudo da viagem dele. E lá no Catarse você pode apoiar com qualquer valor mensal e tem recompensas, novidades exclusivas, várias coisas que ficam especiais para os apoiadores no Catarse. E para saber mais é só acessar catarse.me/musicalcast. A gente quer agradecer a todo mundo, a todos os nossos assinantes. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho, mas em especial Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Verônica Oliveira, Marco Tiné e Michele Bernard. Muito obrigada. Obrigado, gente. De coração. Valeu. Mas, enfim, a gente vai continuar esse ano o podcast, né? A gente vai continuar, né? Não vamos parar, não. Vamos sim. Vamos. A gente vai fazer esse esforço pra continuar. Vai rolar. Nem que a gente faça uns episódios só pra falar de Big Brother. Ai, eu gosto. Por mim, a gente pode fazer uns episódios sobre Big Brother, com indicação, falando da vida, contando fofoca. No meu outro podcast, às vezes, quando tá muito difícil de preparar a pauta, a gente grava episódio de fofoca.
As pessoas gostam. Sim, é sempre bom. A gente pode fazer, depois do Dom Pedro, a gente fazer Big Brother, The Musical. The Musical, podia ter. Mas se duvidar, já deve ter em algum lugar um musical sobre Big Brother, com a temática Big Brother. Deve existir já. Big Brother eu não lembro, mas no desafio eu lembro que tinha um que era um reality show, que as pessoas tinham que ficar com a mão no carro. Que quem último que tirasse, não lembro o nome. Hands on the Hard Body. Esse aí, então. Já foi o primeiro reality de musical. Então, enfim. Mas hoje a gente tá aqui, né, com o primeiro episódio do ano. A gente só vai falar só um pouquinho, né, da situação atual, mas a gente, assim, quis fazer esse episódio também porque o Phil acabou de voltar de Nova York, né, onde ele assistiu todos os musicais em cartaz da Broadway, que ele já não tinha visto ainda, né. Ou seja, vai contar um pouquinho pra gente do que ele achou, do que ele assistiu, enfim. Mas vamos só, antes do Phil começar, né, a falar e a gente perguntar algumas coisinhas pra ele, vamos só dar uma atualizada nas pessoas, qual que é a situação do momento, né? Porque a gente tá aqui na segunda semana de janeiro de 2022 e a pandemia está voltando com tudo, né? Terceira onda derrubando geral de novo. Sim. E teatros fechando. Né? Quinta, sétima, parece, não sei, veja como. Parece, né? Mas é terceira, E a gente, assim, começou o ano com os espetáculos não estreando, né? Porque, tipo, já tinha o Chicago pra estrear, a Cor Púrpura. Tinha outros também, o Assassinato para Dois, que também voltava agora esse mês. E assim, tava tudo agora pro comecinho de janeiro e foi tudo agora empurrado pro final do mês. E assim, não que eu sou pessimista, eu sou muito realista. Mas eu tô achando que ainda não abre nem no final desse mês. E eu tô achando que vai ser jogado pra fevereiro ainda, não sei. Tá complicado, porque pra seguir os protocolos de Covid, tem que fazer exame em todo o elenco. E essa cepa que tá agora, ela tá leve pra maioria das pessoas, ainda mais a galera vacinada, tá muito tranquila, entre aspas, né, comparando lá com o começo. Só que ela tá muito silenciosa, então essa história, parece que tá todo mundo pegando, parece que a gente conhece mais gente que já pegou do que não pegou. Então, tipo, mesmo eu que era, assim, super cuidadosa, super fiz tudo, aparentemente estou neste momento. Sim. Então, assim, meio que, ainda mais final de ano, a galera não fez, muita gente não fez nada no final de 2020, aí no final de 2021, não, tamo vacinado, tudo certo, vamos curtir. A galera curtiu bastante. Sim. E esse negócio tá muito chegando, contagioso, né? Tá todo mundo, todos os elencos, até o elenco que tem 2 pessoas, um dos atores tá com Covid, pelo amor de Deus. Ou seja, metade do elenco tá com Covid já. Metade do elenco. Sim, e todos os elencos estão cancelando por causa disso. Tem 2, 3 pessoas de cada elenco, pelo menos, que estão com o exame positivo, que às vezes a pessoa nem tá com nenhum sintoma, né? Só que como faz exame em todo mundo, identifica e aí para tudo, óbvio, né? Sim. Que é o certo. No caso do Chicago foi porque durante os ensaios, né, teve gente com Covid, tiveram que parar os ensaios e agora que retomaram. Então, tipo, já tá atrasado, então eles vão ter que jogar um pouquinho pra frente, né? O meu medo é que assim, porque assim, tá só no comecinho da terceira onda. Quando a gente chegar nesse pico, que vai ser daqui umas 2, 3 semanas... Eu acho que vai ser, tipo, questão de fechar, de nem liberar teatro mesmo, sabe? Tipo, pelo menos dar uma segurada um tempo. Então, por isso que eu tô achando que ainda não abre muito espetáculo esse mês. Então, não é sendo pessimista, mas é bem sendo realista, sabendo da situação atual, como tá as coisas, né? Então... tá bem comunitário o negócio, sim. Bem complicado. E não é só aqui, né? Tipo, na Broadway também tem vários musicais que fecharam, só vai abrir, tipo, em março... O West End também tem vários musicais fechando e abrindo o tempo todo. Eu acho que vai ser aquela coisa que, assim, vai estar, tipo, abrindo sempre os musicais, mas é aquela coisa, abriu e fechou. Tipo, de repente vai ter 5 apresentações, na próxima semana já não vai ter as 5 porque vai estar fechado uma semana. E assim por diante. Tipo, igual tá acontecendo no West End desde que reabriu os teatros, né? Porque lá que começou bastante esse negócio de vamos começar, fecha, começou, fecha e vai indo, né? Vai empurrando com a barriga. Então... O que, assim, eu acho, mas é que daí no caso do Brasil, eu acho que isso não se sustenta até mesmo por causa de questões, né, de bilheteria, pelas produções ser um custo também mais elevado, né? Eu acho que isso prejudica todo mundo, né? Tipo, principalmente essas produções. Então é bem complicado esse momento, mas pelo que eu vejo, né, igual da produção da Cor Púrpura, a gente tá fazendo, assim, o máximo possível pra tentar abrir e colocar o povo pra assistir, né? Mas tá sendo difícil, bem difícil. Então,
Mas eu acho que o Brasil tem até uma vantagem, porque a maioria das peças são feitas com dinheiro de incentivo ou com esses patrocínios, eles não é que a bilheteria em si é o grande ganha-pão deles, assim, né? Enquanto na Broadway, tipo assim, eles fecharam por causa da Covid, mas eles estão pagando todo mundo, estão pagando o teatro, eles estão... Tá difícil manter. E tem várias peças que falaram que nem vão voltar, né? Tipo assim, eles fecharam por causa da Covid, por causa do surto, e falaram, então, gente... Então não deu. Então a gente tentou fazer, não deu Covid de novo, então fechamos pra sempre, assim. As peças que a gente vai falar, tem várias que acabaram sem nem ter uma festinha de finalização, sem nem falar um tchau público. Aqui foi nosso encerramento, só acabaram. É isso. Isso é horrível, né? Porque você sai, né, por causa do paro, né? E daí você, tipo, nem volta, não teve nem aquela despedida, né, com o público, nada. Deve ser horrível esse sentimento, né? Igual aconteceu com Mean Girls. Né? Oi? Você não deixa os fãs se despedirem, ter aquele momento do luto e de você ser reverenciado e você tá mal, mas pelo menos você tem aquele público mais fervoroso que vai estar tipo assim, olha, fecharam, mas a gente tá aí com vocês. Deve ser um momento muito reconfortante pro elenco receber esse último bal, assim, esse último, né, essas últimas palmas. Então deve ser muito triste realmente pro elenco que se entregou tanto. Às vezes eles ficam, sei lá, anos e anos entre workshop, estrear e tudo mais, e não ter nem esse momento de despedida deve ser muito triste. Enfim, mas... vamos ver como que vai ficar a situação no Brasil, mas tô achando que, sei lá, não vai muito pra frente. Até eu vi, assim, que tem coisas super confirmadas. O Jackson do Pandeiro vai estrear no Cidade das Artes agora, segunda-feira que vem, tá confirmadíssimo. Mas vamos ver se nada muda até lá, né? Porque tem a questão, porque se de repente os atores forem entrar no teatro pra fazer a apresentação e não tiver já com Covid, provavelmente vão cancelar ou tentar, né, colocar alguém no lugar, se não tiver, né, todo mundo preparado, enfim. É o que aconteceu também com a Cor Púrpura, então... Enfim, é complicado. É complicada a situação. Complicado. Porque às vezes, tipo assim, ok, uma pessoa tá com Covid, você até consegue pegar um sub e tudo mais, né? Mas aí se já tem 3 no elenco com Covid, 4, aí já acabou, tem que fechar mesmo, não tem nem o que fazer. Então, veremos. E assim, esse ano tá prometendo bastante coisa, até esses, né, que a gente até citou. Tem, por exemplo, o Sweeney Todd, mais pra março, né? Que não sei como vai ficar a situação em março, né? Como vai ficar as coisas. Tem... que mais também tá prometido? Eu tô esquecendo os musicais. West Side Story. O West Side Story. Então, assim, tem várias coisas assim que vai estar retornando agora os ensaios, mas quando chegar no mês, né, de apresentação mesmo, veremos se vai estar tudo certinho mesmo. Espero, mas acho que é meio difícil, né? Enfim, veremos. Mas bora então falar de coisas mais alegres, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar da tour do Phil em Nova York. Então, toda a tour, né? Foi uma viagem. Você ficou quanto tempo viajando, Phil? Foram 3 meses viajando. E desses 3 meses, um mês foi só em Nova York. Na verdade, foi 33 dias em Nova York. Ai, que inveja. Dormindo num sofá, num quarto-sala de uma amiga, mas assim, valeu a pena. Feliz da vida, até eu ficaria feliz da vida, dormindo num sofá. Minha amiga ficou tão feliz da vida, né? Porque assim, era ela, a mulher dela, 2 gatas, elas ainda hospedavam cachorros pra ganhar um dinheiro por fora, e eu na sala dormindo. Então assim, foi uma grande família, assim, foi muito... Eu fiquei muito parte da família delas por um mês, assim. Nossa, imagina, deve ser fácil, tipo... Tá no meio, né, de tudo assim, né? E assim, com certeza não deve ser um apartamento enorme que tem lá, deve ser um apartamento pequeno, né? Não é Friends não, gente. Friends não é realidade. não é o apartamento da Mônica, né? Não, eles tem um quarto aqui, ó, fica ali. Não era bem assim, não. Mas era maravilhoso, assim, elas foram incríveis, assim, pra mim. Eu falo que eu vivia uma espécie de um company, porque cada lugar que eu ia, eu meio que ficava com um casal... E eu via a dinâmica de casal deles, sabe? E eu ficava tipo, então assim, eu era solteiro que ia visitando os casais, sabe? Eu vivi meu company pessoal, com lésbicas, porque na verdade só visitava lésbicas. Amei. Mas enfim, bora lá, Phil. O que você então nos conta da sua viagem? O que você viu? Lá. Então, minha primeira peça... primeiro eu queria dizer que vários ouvintes me acompanharam de alguma forma. Eu tentei fazer vários stories, não consegui fazer tantos quanto eu gostaria, mas... que cansa também, é muita coisa. Mas vários me deram muitas dicas. Tá salvo em algum destaque lá no Instagram pro pessoal ver? Não. Acho que dava pra salvar no destaque, né? Os stories que ele fez enquanto tava lá. É verdade, aí o pessoal vai acompanhando. Sim. Podemos. Mas assim, muitos leitores, eu pedia dicas e eles me mostraram até peças que eu não sabia ou que
às vezes eu não estava tão empolgado e eles me convenceram, me deixaram empolgado para assistir. Então vários participaram, principalmente um que me ajudou muito, que foi o Wellington. Ele pesquisava, ele mandava link, não, aqui tem um ingresso, aqui você consegue, não, você entra aqui nessa loteria. Ele, tipo, me ajudou, ele era quase que um coach de como conseguir ingresso, assim, ele acompanhou muito, me ajudou muito, assim. Então ele, assim, merece um abraço gigante aqui. Queria muito agradecer ele. Ele mora lá, acho que mora em Miami, mas ele ia alguns meses, ele ia acho que um mês depois, então ele me acompanhou muito até pra ajudar, acho que ajudando um pouco no planejamento da dele depois. E aí depois eu fiquei acompanhando a dele e foi uma troca muito boa. Que fofo! Obrigada! Foi muito legal isso. Sim, ele ajudou muito, assim. Inclusive tinha peças que eu já tinha desistido e ele me mostrou, tipo assim, não, se você entrar aqui, se você ficar dando refresh todo dia, uma hora vai aparecer o ingresso. E apareceu, e eu só vi assim, então, tipo assim, eu tenho muito a agradecer a ele. Então, ouvinte, muito obrigado aí todo mundo que acompanhou. Então, aí o primeiro musical que eu vejo, eu sou uma pessoa muito supersticiosa, assim, eu não queria começar com qualquer coisa, então eu queria começar com algo bom, sou muito assim, primeiro filme do ano tem que ser um filme bom, então meu primeiro musical... Você começou com Diana, então? Não. Infelizmente não. Meu primeiro musical foi Caroline or Change. Pra quem estiver vendo em vídeo, eu vou sempre mostrar a capinha das Playbills aqui, que eu tô com elas aqui. E também me ajuda se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa pra falar. E assim... Ele é perfeito, ele fez o trabalho completo, entendeu? Ele entrega, filme entrega. Tá tudo aqui, tá tudo na ordenzinha. Tem alguns que não tem Playbill, que são off-Broadway, mas eu vou falando. Caroline Change é perfeito pra começar. Me deu um up, assim, gigante. Ele te lembra por que você ama musical. E você fala assim, ok, entendi por que eu tô aqui. Entendi o que eu vou vir fazer na Broadway. A Sharon D. Clarke, que é a protagonista, que tá fazendo esse musical há um tempão, porque ela fazia no West End. Ela é um escândalo, assim, que... Ela é tipo uma Viola Davis, porque ela entrega tanto com o olhar. Ela canta muito, mas tudo dela tá aqui, ó. Se você consegue realmente prestar atenção na atuação dela, é incrível, assim. E esse é um musical que eu já gostava no musical, no nosso desafio, Rafa. Acho que eu dei 4. Eu acho que foi uma coisa por aí. E eu lembro que a gente fala um pouco assim, não entendi muito bem. Ouvindo sua trilha, você às vezes não entende totalmente o tom da peça, porque ela conversa com a máquina de lavar, ela conversa com rádio, e aí ficam umas músicas muito animadas, mas a história é super triste, às vezes não casava sem a gente ver. Vendo agora o musical, gente, é um nota 5 de aplaudir de pé, assim, porque você realmente faz sentido. Vou mudar a nota lá. Faz muito mais sentido tudo, você entende a dor da personagem e como ela extravasa isso falando com o rádio, como essa diferença de tonalidade é muito interna e é muito dos conflitos que ela tem. O elenco inteiro tá muito bem, eu nem sabia, assim, sabe quando você entra no musical, você deveria ter pesquisado um pouco mais, você não pesquisou? Mas a que faz a Rosie é Cassie Levi, que é maravilhosa. Depois que eu saí, tipo assim, eu nem gostava da personagem da Rosie no que a gente ouviu, e nesse ela entrega tanto também, ela entrega tantas camadas, você tem tanta pena dela, toda a história dela também é tão boa e tão bem contada, apesar dela não ser a protagonista, ela tem um papel bem menor, a filha dela é maravilhosa, a amiga dela é maravilhosa, o elenco todo é muito bom, e esse foi, assim, um dos melhores musicais que eu vi na viagem, o que, tipo assim, é bom, mas também quando você já chega com o sarrafo tão alto, a probabilidade de cair é muito grande, e caiu muito vertiginosamente, porque depois desse acho que eu vi o pior musical que eu vi na viagem. Que não é nem um musical, na verdade. Ele chama Fairy Cakes. Ah, tá. Mas só voltando um pouquinho só do Caroline or Change, porque tá no Estúdio 54, né? Sim. Tipo assim, porque assim, eu sei que vai umas coisas um pouco diferentes lá, não sei por causa do estilo do palco, teatro e tudo mais. Eles aproveitaram esse espaço de alguma forma diferente pra... Não, ele era bem tradicional, assim, na forma de contar. Eu só tava curioso pra saber. Lá eu vi o cabaré também, que era todo diferentão, né? Eles usavam de uma forma se sentindo cabaré, mas lá não, era bem tradicional a forma de contar. Beleza. Mas pode prosseguir. Só uma coisa também pra falar. Por exemplo, o Caroline, eu comprei o ingresso pelo Today Tix. E é uma dica pra quem tá indo pra lá, né? O Today Tix é um aplicativo. Com a pandemia, eles concentraram todos esses rush tickets, quase todos os rush tickets e todas essas formas mais baratas de comprar nesse aplicativo. Só que ele tem uma pegadinha. Ele tem a maioria dos ingressos, ele tem uma taxa do aplicativo que encarece o ingresso. Tipo assim, o ingresso tá $59, beleza. Com a taxa de $15, de $13, sei lá... Aí seu ingresso já não tá mais tão bem. E ele normalmente te senta meio mal. Então, assim, na verdade, nessa viagem eu percebi que a melhor forma mesmo é ir na bilheteria,
chorar. Por exemplo, eu sentei bem lá atrás, eu paguei a mesma coisa que o meu amigo que foi na bilheteria 1 hora antes da peça e falou, olha, eu tenho $60, eu quero sentar bem, o que você me dá? Como a peça não estava lotando, ela já estava meio vazia, eles colocaram eles na quinta fileira, cara a cara com a Sharon de Clarke, pagando a mesma coisa que eu paguei para sentar bem mais lá no fundo. Então, assim, a dica principal é, vai na bilheteria, negocia. Assim, isso é fácil com quem tem tempo. Quem vai com 3 dias, 5 dias, 1 semana e quer ver uma coisa todo dia, não pode se dar o luxo de 1 hora antes chegar pra negociar. Porque se a pessoa falar não, você faz o quê? Você chora e não vê nada, né? Então, mas quem tem tempo, negocia na bilheteria. Última hora, ingresso é muito mais fácil de conseguir coisas boas. Mas então, continuando a minha saga, depois eu assisti Fairy Cakes, que não é bem musical. Ele tem, sei lá, 3 músicas originais. Ele é uma mistura de Shakespeare com o Midsummer Night Dream com contos de fada. Então tem várias das fadas famosas de contos de fada, Sininho, Fada Azul, Fada não sei o quê, Fada não sei o quê. E misturando a história do Sonho de uma Noite de Verão. Eu tava ansioso porque ele era uma das peças mais... Ele é off-Broadway total, bem off-Broadway. Ele é bem low profile, low budget e tudo mais. Ele é de um cara que... eu gosto dele, ele fez o roteiro ele é o criador do Noviça Rebelde, se não me engano. Noviça Rebelde não, do... Mudança de Hábito. Nossa, ele é tão velho assim, já deve ter morrido até. Não, é novinho, ele deve ser novinho. Ele fez algumas bombas, mas ele fez coisas boas. Tipo, ele fez, se não me engano, Xanadu, ele fez o Cinderela, mas ele fez Mudança de Hábito. E tinha um elenco bom, tinha um elenco que tem a Jack Hoffman, que foi indicada ao Emmy pelo aquele Field da... Acho que esse agora. Mas enfim, tem a Anne Harada, sabe? Que fez o original do Avenida Q. Então tinha um pessoal muito bom e eu tava muito, tipo assim... O que é isso? Parece interessante. Não era. Era bem ruim. Tipo, eu percebi que tinha as pausas pra risada e ninguém ria, sabe? Ele era pra ser uma comédia bem escrachada, mas não era. Mas tava cheio, pelo menos, o teatro? Não tava cheio. Foi super fácil conseguir ingresso barato. E lá tava vazio. E já tava meio que no finalzinho de temporada também. Ai, que dó. Ele fechou, assim, meses antecipado também. Aí deve ter juntado pandemia com fracasso e tudo mais. Ai, então, que dó. Assim, então, assim, eu fui do céu com o Carolina Change pro... Vou falar inferno, mas com um limbo, pelo menos. Com limbo. Aí eu fui pra minha próxima peça, que é um musical, chama Trevor, The New Musical. The New Musical. Sim. Pra quem conhece a história, existe uma ONG, se não me engano, lá nos Estados Unidos, que é o Trevor Project, que é uma linha de telefone que adolescentes LGBTQIA+, podem ligar se eles estiverem precisando de alguma ajuda psicológica, se estiverem pensando em suicídio, esse tipo de coisa, e dar esse apoio para essas pessoas. Ele acho que é famoso no sentido de... Muitas pessoas falam dessas ONGs quando tem que ajudar alguma coisa. E essa é mais ou menos a história desse garoto, que, se não me engano, foi o que eles não credenciaram, pelo menos não na Playbill e não no coisa, mas me parece estar ligado à história desse menino, que na escola ele quer participar do concurso de talentos da escola, não deixam ele participar porque ele quer fazer papéis masculinos, femininos, ele quer fazer, tipo, todos os papéis, não deixam ele participar, e ele decide virar o diretor do número dos jogadores de futebol, que seria a forma dele participar. Só que, eventualmente, ele se apaixona por um jogador de futebol, o menino mais popular da escola, e aí descobrem isso, e ele começa a sofrer bullying. Pode contar mais? Já saiu de cartaz, acho que ninguém vai ver. Sim, e acho que também é parte do Trevor Project. Ele tenta o suicídio, ele não consegue e acaba virando uma história, uma coming out story misturado com It Gets Better. E ele é muito fã da... Gente, não é Gloria Gaynor. Da Donna Summer, se não me engano. E ela participa do... Ela não é a Donna Summer, né? Foi a interpretação da Donna Summer. A Diana Ross, desculpa, a Diana Ross. Tem uma Diana Ross que fica conversando com ele, cantando as músicas dela. É muito interessante, eu acho que assim, ele tem grandes... Pra mim, ele tem grandes problemas. Ele tem o primeiro ato que é só feliz. É só ele muito feliz, muito gay, dando muita pinta na escola. Aparentemente, não tem nenhum problema na vida. Ele tem amigos, ele é apaixonado por um menino, blá, blá, blá. E é o primeiro ato muito feliz. É muito disco, praticamente. As músicas são todas legais, leves. E aí tem essa quebra pro segundo ato, que é quando descobrem e começa o bullying. Que aí vira uma coisa tipo suicídio, depressão, blá blá blá. Então, assim, eu acho que no meu ponto, né, faltou sutileza, faltou mostrar um degradê ali, uma suavidade na forma de contar a história. Pra mim foi muito brusco e eu não gostei tanto disso. E também tem um problema, tipo assim, apesar das músicas não serem ruins, elas são bem monotemáticas. E as músicas da Diana Ross
totalmente, tipo assim, ok, a sua música é legal, mas a da Diana Ross é muito mais legal. Então quando você tem um score médio e você coloca músicas maravilhosas conhecidas do lado, você sempre vai perdendo a comparação, sabe? Então eu senti esse problema também no Trevor. Mas era fofo, assim, não foi uma tarde ruim, não. Foi, sei lá, uma nota 7, nota 6. Eu tava confundindo e ia falar porque eu tava achando que esse musical ia passar pra Broadway, mas não. Eu tô me confundindo com outro musical que era off-Broadway que vai ir pra Broadway. Mas isso aí eu acho que não. Isso aí eu vi que não tava fazendo tão grande sucesso assim, não. Mas é interessante. Inclusive, assim, só pra gente ir mantendo aqui o histórico, o Carolina Change já fechou, o Fairy Cakes já fechou, o Trevor fechou na pandemia e avisou que não vai voltar, então foi um desses casos que nem se despediu. E, assim, esse é só o começo. Assim, daí a ladeira abaixo, gente. Putz. É triste, mas isso aconteceu. Em que período que foi sua viagem? Tipo, de que data até que data que você estava assistindo os musicais lá? Eu cheguei lá dia 13 de novembro e eu fiquei até o dia 16 de dezembro. Ai, que delícia. Saudades de Nova York. Além, eu acho que eu fui também. Sabe como que é o nome daquele musical que tem um ator que ele é gordo e é negro? Que era off-Broadway. É isso que eu tô confundindo que vai pra Broadway. Strange Loop. Strange Loop, O Strange Loop que vai pra Broadway. Ganhou o Pulitzer, né? É bom que vá pra Broadway mesmo. O pessoal tá animado pra isso. Tava confundido com o Trevor, não sei porquê. Então, o meu próximo musical, Jagged Little Pill. Outro que fechou. Outro que fechou. Quando a primeira vez que eu fui, eu consegui Rush Tickets, eu consegui loteria. E foi super barato e tal. Tinha muita gente que não era do elenco original e eu fiquei um pouco desapontado por isso. Pode falar. Quer explicar um pouquinho como funciona os Rush Tickets e a loteria? Porque eu acho que você falou do site, falou de chegar lá na bilheteria em cima da hora pra tentar, mas também tem essas modalidades pra conseguir ingresso mais barato, né? Dependendo da produção. Isso é uma coisa que eu faço muito na Broadway, porque normalmente eu vou pra ver quantidade, além de qualidade, e obviamente o dinheiro falta, né? Então tem sempre algumas formas de você burlar o sistema, de você conseguir ver coisas mais baratas. A primeira dela, antigamente, antes da Covid, todo dia eu acordava 6, 7 horas da manhã, ia pra fila do teatro, até as 10 horas da manhã, quando abre a bilheteria, e alguns musicais, você pesquisa isso antes, você não chega lá também na cara e na coragem, eles, quando abrem a bilheteria no dia, eles vendem pro dia ingressos bem mais baratos. Que é tipo 20, 30, 40, hoje em dia já tem até de $65. Se não me engano, o Dear Evan Hansen, o Rush Tickets dele estava 69, se não me engano. Nossa. Mas são ingressos bem mais baratos do que o normal. Normalmente são lugares bons, não necessariamente são bons, mas às vezes são partial view. Mas eu já vi muito peça assim, quando eu vi o Death of a Salesman com o Andrew Garfield e o Philip Seymour Hoffman, eu tava, tipo, num camarotezinho na cara deles, assim, e eu paguei, tipo, $20. Então, assim, tem muitos deals muito bons, assim, muitas promoções muito boas nesse sentido. Mas, se chegar às 6 horas da manhã, quando tá menos 17 graus, ficar sentado numa fila por 3 horas, também não é agradável. É o preço que você paga para não pagar o preço integral, né? E isso são os Rush Tickets, que seriam os ingressos de última hora. Isso, Rush Tickets, eles só vendem do dia pro dia. Essa é a vantagem deles. Outra coisa que eles fazem também, e são poucas peças que fazem, é Standing Room Tickets. Também vendem só no dia. Tem peças que eles só fazem isso se tiver esgotado. Eu já fiquei 8 horas esperando para conseguir o ingresso de Standing Room Tickets pro Elephant Man. E não esgotou por, tipo, 2 lugares. Nossa. Então, assim, tomem cuidado. Eu acabei conseguindo porque a mulher ficou com muita pena da gente ficar 8 horas esperando. Mas, assim, são ingressos que você fica em pé, atrás da orquestra. São lugares que você vê tudo, você tem uma visão boa, dificilmente corta alguma coisa. Às vezes o mezanino, né, o mezanino corta um pouco, mas é raro também acontecer. Eu fiz isso também, eu fiz esse standing room pro Hadestown e pro Six. Valeu super a pena, também é muito mais barato, tipo $30 também pro ingresso que normalmente eu pagaria. Se uma pessoa na minha frente exatamente deve ter pagado facilmente $90, $100. Eu tava pagando 30, sabe? Eu ficaria até meio puto se fosse alguma dessas pessoas. E agora também tem essa nova forma que eles estão fazendo Rush Tickets, que são pelo aplicativo. Que basicamente você entra lá no dia também, só que eles vendem pro mesmo dia, são ingressos mais baratos, mas eu senti que esses lugares são meio piores, assim, os que eu comprei dessa vez, eu senti que eu estava muito para trás. E tem mais uma forma que é a loteria. Antigamente a loteria era muito divertida, você chegava 2 horas e meia antes na peça,
no teatro, você colocava o seu nome num bilhetinho e eles colocavam numa urna e eles sorteiam, tipo, 10... Eles têm 20 ingressos, então, assim, eles sorteiam 10. Se cada um tivesse pedido 2 ingressos, que é o máximo, eles sorteariam 10 pessoas. Se tiver pessoas com 1, eles vão até conseguirem 20 ingressos. E é muito divertido esse momento de sortear e você gritar e tá todo mundo junto. Se a pessoa não tiver, ele não ganha, né? Então tem que estar todo mundo lá na porta do teatro. Às vezes era muita gente. O Wicked, eu participei milhares de vezes da loteria. Era tipo 200 pessoas, 300 pessoas ali se estapeando para conseguir aquele ingresso. E é um momento muito divertido, porque quem tá fazendo às vezes é um cast member que tá sorteando. Ou o Hamilton fazia muita brincadeira. Às vezes alguém do elenco ia lá e cantava e tudo mais. Era um momento muito legal, mas com a Covid eles não têm. E hoje em dia, praticamente todas as loterias estão só pelo aplicativo. Cada um tem um esquema, às vezes é um aplicativo, às vezes é um site. Mas eu ganhei vários aqui. Eu devo ter ganhado uns 4 ou 5 nessa viagem. Uou. Vale a pena. Mas os lugares da loteria também não são necessariamente bons. Varia muito de produção para produção, né? Varia muito. Por exemplo, o Moulin Rouge eu ganhei e eu fiquei totalmente partial view. Eu fiquei atrás do elefante. Nossa, que merda. Então eu ficava assim, sai elefante, tentar te ver. Foi bem engraçado. Mas foi bom também, não reclamando não, porque o Moulin Rouge não tinha nenhuma outra forma de ingresso barato e o ingresso normal deles era muito caro e tava sempre lotando, então era isso ou isso. Ok. Mas então, o Jagged Little Pill eu ganhei loteria também, então fica... Não, esse foi Rush Tickets. É que eu vi 2 vezes, né? Uma vez loteria, uma vez Rush Tickets. Pra quem não sabe, é um musical com músicas da Alanis, do Jagged Little Pill, do CD dela. Concorreu a alguns Tonys, ganhou, se não me engano, o roteiro pra Diablo Cody e atriz coadjuvante pra... Acho que é esse nome dela agora. Maravilhosa, vocês não lembram, não? E pra Lauren Patton. Todo o caos lá, todo o B.O. e tal. A Lauren Patton. Esse pra mim, deveria ter sido o grande vencedor do Tony. Foi o que eu mais gostei, vi 2 vezes. Eu tenho amigos que viram antes da pandemia e depois da pandemia, e eles falaram que melhorou muito. Então acho que pode ter mudado alguma coisa, não sei. Ele realmente tem um problema de atirar para muitos lados, ele tem muitas causas diferentes. É a mãe viciada em remédio, é o pai com pornografia, é o filho que presencia um estupro, é a filha que é adotada, negra, que não se identifica com a família. Então, assim, são muitas... E namora uma pessoa não binária. Então, assim, são muitas questões trabalhadas ao mesmo tempo. Nenhuma delas você vai sair satisfeito, digamos assim. Porque é muitas coisas. Mas eles amarram de uma forma que eu achei muito interessante. Tanto as músicas quanto as questões. Eu saí com reflexões. Eu acho que, assim, se você sai refletindo sobre alguma coisa de musical, para mim você já meio caminho andado. Eu não preciso de um musical me dê todas as respostas. Se ele coloca uma pergunta na minha cabeça, eu já estou plenamente satisfeito. E acho que é isso que ele fez. Então eu saí de lá muito feliz e, para mim, era quem deveria ter ganhado. Era de longe o melhor roteiro, o melhor trabalho para mim desse ano que ganhou o Moulin Rouge. Mas vou falar do Moulin Rouge depois eu falo mal dele. E o que aconteceu é o seguinte, a atriz que fazia a mãe, que tinha sido indicada ao Tony, ela não sei se ela estava grávida, tinha acabado de ter bebê, então ela não voltou. Quando acabou a pandemia, muitas aspas nesse acabou. E tinha uma outra atriz maravilhosa fazendo a mãe, que é a Heidi Blickenstaff. Enfim, vou falar todos os nomes errados. Eu não sabia que era ela que estava fazendo. Eu tô muito desatualizada de Broadway. Porque ela é muito maravilhosa. Ela fez Title of Show, ela fez Something Rotten. É verdade. Ela é a Heidi. Ela é a Heidi original do Title of Show. Nossa. Maravilhosa. Ela fez Something Rotten, ela fez um monte de coisa. Ela... não tenho certeza. Se ela chegou a fazer uma temporada de Diana, acho que não, acho que eu tô confundindo. Do Next Norm, acho que não. E olha, eu gostei isso que eu tô pensando, dela. acho que sim. Será que ela já substituiu? Sim. Eu tenho essa impressão. E muita gente, na verdade, compara muito Jagged Little Pill com Next Normal. Tem algumas proximidades entre os dois, a questão da mãe e tudo mais. Mas, assim, eu achei ela sensacional e eu não consigo nem imaginar como que era a outra mãe, porque eu fiquei muito impressionado com ela. Quando eu fui ver de novo, torcendo pra ser... Porque eu não sabia que a mãe original tava doente, né? Tava doente não, tava grávida. Então quando eu fui ver na segunda... Desculpa, a gente não é doente. Ela tava grávida. Porque quando no coisa de Covid, você imagina sempre que alguém tá com Covid e tá sendo substituída. Vão ter várias vezes aconteceu isso. Inclusive no meio da peça. Mas a mãe original, quando eu fui ver na segunda vez... de novo não era ela, eu ainda não sabia que ela não tinha voltado porque tava grávida. Eu fiquei até feliz, porque eu falei assim, cara, eu super quero ver de novo essa mulher fazendo, porque ela era muito incrível. Então, assim, valeu muito a pena esse elenco. A filha não era original, eu não sei o que aconteceu com a filha original,
Mas o combinado era, assim que acabasse a licença maternidade da mãe original, ela voltaria e duplaria com a Heidi, as duas ficariam alternando. Só que ela não conseguiu voltar a tempo, porque a peça fechou por causa da Covid, e foi outra que anunciaram, olha, a gente fechou por causa da Covid, mas a gente não vai mais voltar. E tem um post super emocionante da Lauren, que ganhou o Tony com essa peça, e tava desde o começo, participou de todos os workshops e tudo mais, super emocionada, falando sobre não poder se despedir e tudo mais, e realmente foi muito triste, assim. Esse é um que eu acho que teria valido muito a pena ficar mais tempo em cartaz. Muito triste. Eu olhei aqui, a Heidi fez em uma produção específica fora da Broadway. A Diana, do Next Normal. E outra coisa que eu já vi ela fazendo foi o Freaky Friday. Ela fez a mãe do Freaky Friday. Tanto naquela montagem off que teve, né? Que foi, acho que no Jolla Playhouse. Foi fora de Nova York. Quanto no filme. Ela que faz. Eu adoro ela. Ela é muito boa. Vale muito a pena. Por ela em si, sabe? Gostaria até de poder ouvir a trilha com ela, porque ela entrega assim com... Ela foi uma ótima... Engraçado, a filha nova eu não gostei tanto, mas ela, assim, cara, sensacional. Eu não consigo nem imaginar como que era antes dela. Meu próximo musical foi um que deve ser o favorito do Alexandre, imagina. Girl from the North Country. Pra quem não sabe, é um musical só com músicas do Bob Dylan. Mas todas regravadas de uma forma bem meio folkzinho, bem diferentes do original. Eu não gostei tanto do roteiro. O roteiro pra mim pareceu meio novelão. Eu fiquei procurando metáforas escondidas ali e não encontrei. Ele é lindo de ver, ele é gostoso de ouvir demais, assim, a trilha é muito boa e o elenco é muito bom. Mas não é um musical que me empolgou, que me fez, assim, quero ver mais vezes e tudo mais. Mas deve ser uma trilha linda pra você colocar e ficar ouvindo. É muito agradável. Só não foi meu musical favorito. Eu vi tudo que eu vi desse musical, nunca me interessei em nada. Sério. A história é meio... eu fiquei com preguiça desse musical, porque tudo que eu li, vi vídeo, não achei nada interessante nele. Como diria o Paul, meh. Mas ele não era uma coisa que nem era pra ser, não era nem musical direito. Depois que eu acho que trabalharam pra fazer ele um pouquinho mais musical, parece. Uma coisa assim. O que eu li. Então, mas olha, sem as músicas, ele deve ser nada. Porque assim, eu realmente não gostei muito do roteiro. Pra mim, ele nunca entregou o que ele deveria. Meu próximo musical, na verdade, não tem playbill, porque foi muito off-Broadway. Que é Baby. Então, esse Baby foi uma recomendação, eu não sei se foi o Tito, o Washington, ou se foi algum outro ouvinte, que eu falei assim, não, mas vai, tem a Julia Monet, deve ser maravilhoso. Aí eu falei assim, tá, então vamos pela experiência, porque como vocês devem lembrar, o Rafa deve lembrar, eu dei, acho que dei nota 1 ou 2 para as músicas na trilha. Assim? Eu acho que foi, principalmente porque eu não gostava da versão brasileira, eu não gostava do roteiro, eu achava datado, achava mofado. E aí eu fui, assim, meio que na cara e na coragem, né? É totalmente off-Broadway, mas eu não sabia o quão off-Broadway era. Quando eu cheguei no teatro, não era um teatro, é um prédio que você pega um elevador, você vai até o 5º andar, tem uma plaquinha na porta, e é tipo um workshop, assim, é uma sala com várias cadeiras e o elenco ali no meio. E eu não tava esperando, pra mim era só um teatro off-Broadway, assim, e não era um teatro, era uma coisa muito workshop. E no começo eles falam que eles estão trabalhando que eles trabalharam com os autores originais, os criadores originais, pra dar uma atualizada, que era uma coisa que realmente precisava muito, e ficou muito mais interessante, tipo, milhões de vezes mais interessante. O primeiro casal, que é o mais novo, é um menino surdo com uma menina muda. É alguma coisa assim, eram deficientes, mas... E deu pessoas com deficiência. Com deficiência, eu não lembro quem era qual, assim. Mas era muito interessante porque muda totalmente a dinâmica do casal, sobre ela conseguir fazer coisas sozinha, porque ela fica muito sozinha, porque o marido vai, o namorado, o noivo, dependendo do momento da peça, ele viaja em turnê para tentar ganhar dinheiro para a criança e ela fica sozinha. E tem toda a questão dela nunca na vida ter conseguido fazer nada sozinha, por ela ser uma pessoa com deficiência e ter sempre aquela coisa dos pais ficarem em cima fazendo tudo para ela. Então deu todo um contorno muito mais interessante para um casal que era chatíssimo. E o casal do meio virou um casal de lésbicas, o que era muito interessante, foi o casal que tenta a inseminação. E trouxe tantas reflexões sobre, na verdade, porque assim, não tem um pai. E a peça é muito dividida, o pai e a mãe. Então, assim, os pais, tem música que são só os pais conversando sobre paternidade. Como você encaixa uma mulher ali falando sobre paternidade?
Então, assim, a que não está grávida, ela fala muito sobre ela se sentir excluída porque ela não tá gerando o filho. Então, assim, são muitas questões muito mais interessantes do que o casal de meia idade que tinha no outro. E o casal mais velho, que é a Julia Monet, maravilhosa. E ela, assim, Julia Monet, maravilhosa. Gente, cada frase que ela fala, cada zinger dela, aqueles one-linerzinhos que eram muito engraçados, fizeram que o casal, que é o que manteve igual, acabou virando meu favorito, porque ela também traz reflexões muito interessantes do tipo... O que a gente abriu mão para ser pai? Nós somos pais maravilhosos? Somos, mas o que a gente não é? O que a gente deixou de ser para ser esses pais maravilhosos? Isso faz você pensar muito sobre a maternidade, assim, são questões que eu... Na versão brasileira, que eu não gostava, eu não tinha reparado, e nem eu vendo a trilha eu tinha reparado em questões tão interessantes quanto a peça. Aí, de novo, assim, se é uma peça que sai me fazendo refletir sobre o que for, pra mim já foi, tipo assim, já entregou muito mais que as outras versões. Então, torço pra que um dia alguém monte, que alguém entenda que essa é a versão definitiva. Deixa eu só te falar uma coisa. Você tinha dado nota 3 no desafio, eu tinha dado nota 4. Você tinha gostado, viu? Mas eu lembro que a gente falou na época do desafio que se fosse remontado de uma outra forma, mais moderna, de repente com um casal gay e tudo mais, funcionaria, né? Porque era muito datado já. Então, pelo menos... Pelo jeito corrigiram muita coisa. Alguém ouviu o nosso podcast? Ouviram esse episódio? Não que corrigiram, tiveram essa ideia de modernizar um pouquinho, né? A história. Mas uma curiosidade, por ser super off-Broadway esse musical, quanto você pagou no ingresso do Baby? Foi tipo 30 e poucos dólares. Ainda tava carinho. E era o preço padrão mesmo ou com desconto? Não foi de bilheteria. Não sei se foi agora pelo aplicativo ou se foi no TKTS, que também tinha todos os dias, assim, era fácil conseguir com desconto. Acho que ninguém deve ter pago full price nesse ingresso, porque tinha várias formas de conseguir com algum tipo de desconto. Nossa, eu achei muito interessante o que fizeram, né? Porque o original é muito datado, é muito heteronormativo e conseguiram dar um frescor, né? Bem Total. legal. E o elenco era muito bom também, assim. E foi muito interessante ver tão perto, assim, né? Eu tava... quando você vê muita peça seguida, quando você vê qualquer coisa que te tire do normal, que te tire daquele... da rotina de sentar no teatro, no seu lugarzinho, recebe playbill. Tava tipo numa sala, praticamente, sabe? Era muito interessante. Foi uma experiência bem legal. Legal. Que massa. E aí, meu próximo musical, que eu não ia ver... Meu playbill. Melhor musical. Eu realmente não ia ver. O que aconteceu? Eu cheguei atrasado no TKTS pra comprar os ingressos. Eu ia comprar pra Flying Over Sunset. Só que eu não sabia que o Flying Over Sunset era lá no Lincoln Center, que era lá tipo na 60, era muito longe, não ia dar tempo de eu chegar lá. E eu literalmente perguntei pra moça, o que você tem que é agora e aqui perto? Porque falta tipo 10 para as 7, vai começar às 7, o que eu faço? Ela tem Diana, eu... vai. Aí eu fui ver Diana, e aí... E é maravilhoso. E aí o próximo musical que eu fui ver... O Rafa sabe, eu não gosto de Diana. Eu não gosto. Porque você não tem bom gosto, é isso. Porque ele não se permitiu, Rafa? Você não se permitiu, você não conseguiu entender o... Você não aceitou a farofa. Eu não assisti ainda, não tive coragem. Tipo, um farofão delicioso, maravilhoso. É que pra mim não é pra ser farofa. Cara, mas eles fizeram farofa. Trágica, né? É um relacionamento extremamente tóxico, uma mulher que tenta se suicidar várias vezes, que tem bulimia, que morre depois, que, assim... E aí, o musical é sobre isso, ele não tá fugindo disso, né? Tipo assim, isso, mas eles estão falando sobre a vez que ela foi participar da Fashion Week. Não, eles estão falando sobre... Tem uma música entre... Ela fala sobre bulimia entre uma música e outra, sobre vestido, sabe? Eu acho que... É maravilhoso, é maravilhoso. Não é pesado, é maravilhoso. Você que não entendeu. Pode ser, mas pra mim, assim, as coreografias... Gente, não tô entendendo o que as pessoas são... Mas é maravilhosa a coreografia. Não. Pra mim, assim, o elenco é bom, mas todo o resto, assim... As músicas têm letras ruins, pra mim os cenários não são nada demais. Quando você vê ao vivo a hora do casamento, ela não encaixa tão perfeitamente. Na Netflix, obviamente, ela encaixa perfeitamente. Sim, tem cortes. E aí, tipo, a tiara dela tá, tipo, no meio da cara. Não sei se, obviamente, foi no dia que eu vi, mas não é tão bonitinho encaixado, enfim... Eu discordo de várias coisas ali, mas eu entendo quem gosta, assim, eu sei que tem músicas chicletes, tem músicas gostosinhas de ouvir, que se eu não prestar atenção, se não fosse Diana, talvez eu gostasse, mas pra mim só não faz sentido ali dentro daquele contexto. Não, é perfeito, enfim. Eu sei que Rafa fez vários episódios falando muito bem sobre ela.
Mas então, aí meu próximo musical foi, enfim, o Flying Over Sunset, que eu finalmente consegui ver. Isso tava curioso. Cheguei na hora pra conseguir o ingresso dessa vez. Ele é muito lindo. Ele me lembra um pouco Light the Piazza, uma coisa assim, que é meio desconstruída, mais linda. Tem muita projeção que normalmente eu acho ruim, mas ali as projeções fizeram todo sentido, me fizeram sentir totalmente envolvido. Tem músicas interessantes. É uma coisa meio etérea, assim, você diz? Meio poética? É bem poético, tudo é muito poético. Pra quem não sabe, a história é sobre... Eu não vou lembrar o nome das pessoas. Mas são 3 pessoas muito famosas de antigamente. Deixa eu ver aqui. De Hollywood, né? De Hollywood, que é o Aldous Huxley, que é o autor do... Brave New World. Brave New World. O Cary Grant, que é um ator hollywoodiano. E tem a terceira pessoa, que é uma mulher que era... Ela era embaixadora dos Estados Unidos e ia vir pro Brasil lutar contra o comunismo. Ela é republicana e ela... Em um momento da vida, os 3 têm uma ruptura. Um perde a mulher, ela perde o emprego, que seria de embaixadora no Brasil. E o Cary Grant, ele tá com alguma crise também. E os 3, meio que ao mesmo tempo, cada um na sua vida individual, experimenta LSD. E tem altas viagens, uma coisa muito louca. Vem gente morta, conversa com a ex-mulher morta, conversa com seu eu criança e tudo mais. Essas coisas meio assim. E aí termina o primeiro ato com eles se encontrando e falando, vamos usar junto agora? E o segundo ato é a mesma coisa, só que dessa vez eles estão usando junto, conversando com gente morta. Tipo, não desenvolve muito mais. Eu acho que fica meio cansativo, porque se repete muito. Eu acho que as músicas são lindas e o visual é todo muito lindo, é tudo muito bem composto. É de muito bom gosto, assim, sabe? Mas eu li uma crítica que eu acho que é muito verdade, assim. A sensação que dava de vez em quando é quando você vê um amigo seu usando droga, ele tá achando tudo maravilhoso, você tá achando meio chato, porque você é o amigo que tá ajudando o amigo drogado, sabe? Você tá tipo assim, você tá vendo um elefante, sabe? Porque é muito isso, eles estão na viagem deles, mas você não tá na viagem deles, sabe? Então você recomenda que as pessoas vão assistir esse musical depois de se drogar? É isso que você tá falando? Isso. Eu não vou chegar nesse ponto, porque eu nunca usei LSD, e assim, a única droga que eu já usei na vida foi maconha. Você pode falar isso no podcast? Sim, você vai ser preso. Mas eu vou te falar que eu saí de lá com muita vontade de usar, de experimentar. Então, na verdade, é um grande comercial. Use LSD. Ou seja, um grande incentivo, né? Sim, então, não sei. Mas uma coisa que eu não entendo é porque até hoje eles não lançaram o trilha sonora e nem sei se vão lançar. Nunca foi dito nada. Depois do flop, né? Porque já vai fechar. Fecha agora semana que vem, dia 17, eu acho. 17 de janeiro, se não me engano. Pode ser que não saia. E assim, eu tava lá e eu pesquisando muita coisa de Broadway e eu tava trabalhando full time lá, então eu passava o dia inteiro no computador. Todas as propagandas que apareciam no YouTube, no Spotify, tudo pra mim, toda propaganda era essa música. Flying Over Sunset. Tipo assim, essa música grudou porque, assim, toda a propaganda de tudo que era propaganda que aparecia era desse musical. Gente, eu já vi, você não precisa mais mostrar, eu já vi, para. Eu achei, até, meio estranho, sabe? Porque eles nunca, assim, ok, divulgaram, acho que bastante, mas nunca foi falado, porque eu acho que meio que, assim, estreou meio com o musical X que tá no Lincoln Center. Então ficou meio jogado na Broadway, não sei. E ele tem um pessoal trabalhando nele que é muito bom. O book é do Lapine, não é? Do James Lapine. Isso que eu ia falar, eu tava na expectativa pra ser incrível, porque a equipe é muito boa. Sim. As músicas são do Tom Keats, também do Next to Normal, né? Uhum. Então tem muita gente muito interessante envolvida, mas assim, eu acho que o book faltou desenvolver um pouco mais, faltou deixar mais interessante. Mas assim, foi uma experiência muito legal de teatro, foi bom de assistir, era gostoso de assistir, não foi chato num nível, meu Deus, eu quero ir embora daqui em momento algum, eu tava plenamente entretido. Ele só não chegou naquele next level, ele não chegou naquele, assim, ok, você tá incrível, sabe? Talvez se ele tivesse feito off-Broadway, tivesse ficado off-Broadway, tivesse assim, ok, você fez a sua função. Ele não chegou naquele outro patamar, talvez, sabe? De você sair abismado. Você só saiu entretido. O que é ok, não é um crime. Tem sua função. E aí depois eu assisti Jagged Little Pill de novo. Não vou falar sobre Jagged Little Pill de novo. Minha próxima peça, na verdade, também não vou falar muito, mas só pra vocês saberem, foi Clyde, que é com a Uso, que é maravilhosa, fez muito musical, mas que não... Esse não musical, então não vou falar muito. Mas vale dizer que o roteiro é da Lynn... esqueci o nome dela agora. Eu vou ver um outro musical dela, da Lynn Notage, que é o nome dela.
que é uma escritora que ganhou 2 Pulitzers, uma mulher negra, foda, e eu fui ver também por causa dela. Mas é uma peça muito interessante. Quem puder ver, bootleg, alguma coisa assim, é muito legal. Depois eu vi outra peça que também não é musical, que é The Living Trilogy. Tá todo mundo falando muito dessa peça. É muito interessante. Ele pode ser meio sacal, porque ele é muito longo. Ele tem 2 intermissions, assim, é mais de 3 horas de peça. Mas eu achei muito interessante o trabalho dos atores, o cenário muito incrível. Vale muito a pena ver também, quem puder ver. Mas não é não musical, então não vou me alongar. E aí depois veio um dos meus queridos dessa temporada, da minha temporada, né, que é da temporada velha, mas Jadestown, ele tá incrivelmente ainda com quase todo o elenco original, tinha muita gente do elenco original. Ainda tem o Andrew, ainda tem a Eva Noblezada, o André the Shields ainda tá, a Eva Noblezada também tá, então tem muita gente muito boa ainda na peça. Para mim, eles estavam fazendo como se fosse a primeira vez. E depois você vê coisas muito antigas, assim, por exemplo, se for ver Chicago hoje em dia, ou qualquer outro desses musicais mais velhos, às vezes você tem a sensação que o pessoal tá lá batendo cartão, sabe? Tá batendo no ponto, sabe? E eles não, pra mim parecia que era opening night. Eu não sei se pós-Covid deu uma animada no pessoal, do tipo, sabe, se eles serem mais energizados. Pode ser isso também, mas assim, eu vou te falar que eu senti que eles estavam com uma energia muito lá em cima, muito boa. As músicas são maravilhosas. Eu sei que a Lane não gosta tanto. Ela viu um bootleg que não gostou tanto. Mas assim, eu tava em pé, né? Eu tava atrás da orquestra, assistindo em pé. Eu tava dançando. Eu tava no nível de empolgação, de entrega, de envolvimento ali, muito grande. Pra mim, o único problema desse musical é Orfeu é um saco. Que protagonista chato! Eu não me importava com ele. Eu até gosto, assim, tipo, do bootleg, tipo, achei legal. E que eu tava com a expectativa muito alta, então eu não achei tudo isso. E eu achei o casal protagonista muito sem sal. Principalmente o moço. Nossa, mas não tem um pingo de tempero naquela criatura. E todo o resto é tão mais interessante. Toda a parte do inferno em si, e todos os outros personagens são tão mais interessantes que ele. Mas tem vários momentos, assim, que arrepiam muito, assim. Pra mim foi uma experiência que valeria muito a pena. Eu tentei várias vezes rever, só que era um ingresso muito caro e eu teria que realmente chegar muito cedo, fazer essa função de ficar em pé. E era muito caro. Gente, eu tô pagando esse cartão de crédito até hoje, vou pagar por muito tempo. Mas eu queria muito ter visto muito mais coisa lá. E queria muito rever muita coisa, assim. Tem muita coisa que dá vontade de ver muitas vezes. Por exemplo, Company eu só vi uma vez, esse eu só vi uma vez... Enfim, depois até me arrependi de ter visto o Jack Little Pill, não ter visto Jadestown, mas enfim. Depois eu vi uma outra peça também, que se chama To Kill a Mockingbird. Qual o nome clássico em português disso? O Sol é para Todos. O Sol é para Todos, né? O Céu é para Todos? O Céu é para Todos. O Sol é para Todos. Olha, isso aqui é classicão, texto perfeito, é uma direção meio sem graça, no sentido de... Não teve nenhuma inovação, mas ele entendia que ele não precisava inovar nada. Ele precisava deixar aquele texto falar, e é um texto muito bom, um elenco muito bom. Tava tudo muito lindo, foi muito poderoso, assim, me moveu muito o texto. E eu acho que, tipo assim, uma direção ser discreta também é uma direção maravilhosa, sabe? Quando você percebe que você entregou o que você precisava. Você não precisava de gimmicks, você não precisava de razzle-dazzle, você precisava deixar aquele texto ser falado. E foi muito incrível. Também não vou falar muito porque não é musical, mas quem estiver lá pode ver. A Cillian Keenan-Bolger tava no elenco quando você viu? Eu sou apaixonada por ela. Sabe que eu acho que uma vez eu vi ela numa balada? Nossa! Eu acho que era. Porque era aquela balada, que era uma balada de segunda-feira. Do pessoal que era Musical Monday. Que só tocava música de musical o dia inteiro. A noite inteira, né? E no final tinha um showzinho. O meu showzinho tinha sido o Monday Study da Elphaba, que cantou, sei lá, 5 músicas de Wicked. E tinha um pessoal meio de musical, e eu tinha acabado de ver Peter and the Starcatcher, ela, do Peter and the Starcatcher, sim, não é? Sim. Então, ela sempre faz assim, criança, coitada. Tem muita gente criança, mais de quase 40 anos nas costas. Perfeita, ela tá muito boa nesse papel, gente. Porque assim, é muito difícil você fazer uma criança sendo que você não é, né? Sim. Você pode ficar muito ridículo, você pode cair num lugar muito ruim ali. E ela foi perfeita, porque é um personagem difícil também pra fazer, né? Total. Passar aquela inocência, passar tudo aquilo, foi maravilhoso, né? Ela tava muito boa. Nossa. Aí chegamos na melhor peça de todos os tempos dessa minha viagem, Company. Eu vou receber uma outra Playbill eventualmente, né, Rafa?
Sei que a gente comprou a Playbill exclusivona do Opening Night. Detalhe que aqui era dia 27, o Soundman tinha morrido dia 26, né? Então, tipo, foi no dia seguinte. Nossa. Foi, assim, foi dolorido. Foi difícil estar em Nova York nesse momento. Foi difícil e maravilhoso ao mesmo tempo, sabe? Eu senti que era uma experiência única, porque você percebia que a cidade em si tava mourning, tava de luto de alguma forma por ele, sabe? Vários lugares, vários teatros colocaram fotos dele no letreiro. Eu fui na sexta-feira, foi na sexta? Não, acho que foi na segunda-feira, eu fui num barzinho que era um piano bar, que basicamente era um lugar muito nada a ver. Tem só um piano no meio e estão vendendo bebidas. E as pessoas ficam cantando. Era só o pessoal da Broadway que vai e só canta música de Broadway. E como foi na segunda-feira, logo depois que ele morreu, basicamente só cantaram Sondheim. Cantaram a noite inteira só cantando músicas do Sondheim. E todo mundo muito naquela sincronia de estar ali homenageando, de alguma forma jogando essa energia pro mundo, energia para ele, pensando nele, pensando em como a obra dele afetou a vida deles. Foi um momento assim muito único, foi muito incrível. Por mais que fosse extremamente triste. Depois eu fui quando apagaram as luzes lá, também postei lá no vídeo, nos stories. Meus stories não eram maravilhosos, desculpa, gente, eu não sou um bom produtor de conteúdo para stories. Mas foi incrível isso também. No dia da Opening Night de Company que eles deram a Playbill, eu entrei dentro do teatro para tentar roubar uma Playbill, não consegui. Mas tava disputadíssimo. Todo mundo levou todas, gente, eu revirei o lixo. Eu entrei num teatro que eu não paguei o ingresso para revirar o lixo e não achei uma Playbill. Então, assim, eu me humilhei de todas as formas, mas... Depois a gente teve que pagar R$100 pra ter ele, né? Foi o preço. Foi R$100 mais a minha humilhação, né? Exatamente. Esse foi o preço dessa Playbill. Mas, assim, maravilhoso Company. Todo mundo já ouviu pelo menos a versão de Londres. Tem bootlegs maravilhosos de Londres. Também agora já tem com a Katrina, né? Que é a versão da Broadway. Eu acho a peça maravilhosa. Eu acho que as alterações foram muito interessantes. Eu não acho que ela seja melhor ou pior do que a anterior, com um homem protagonista. Porque, na verdade, eu acho ela diferente. Eu acho que ela traz novas indagações. Enquanto o Bob, do original, ele tinha um problema em compromisso, em se envolver, em ficar, e toda essa questão, o dela tem toda uma outra gama de questões sobre ela ser uma mulher chegando em determinada idade, tem toda uma pressão social para casar que talvez o homem não tenha. Então, assim, são questões muito diferentes, mas totalmente válidas e talvez até mais interessantes do que o original. Eu não sei nem dizer qual que eu prefiro mais. O meu único porém dessa montagem, que é um deslumbre, a direção é maravilhosa, os cenários são maravilhosos, as decisões de mudança são muito interessantes. Meu único problema é a Katrina, que eu gosto, se a gente voltar, talvez no meu primeira participação no Musicalcast, foi quando eu tinha acabado de voltar de ver o The Band's Visit, e eu falava que ela era a coisa que mais prestava no The Band's Visit. Aqui é exatamente o contrário, assim, eu acho que ela não chega vocalmente no Being Alive, ela não entrega, pra mim não parece um 11 O'Clock Number, com ela cantando, pareceu um 8:45 O'Clock Number, não sei. Tipo, ela não entrega, você não se emociona com ela como você deveria se emocionar. E eu acho que ela perde algumas sutilezas no desenvolvimento ali, onde ela tá... Quando ela tá com os homens, né, que o aeromoço, o comissário de bordo, com os outros caras e tal. Eu acho que ela fica meio one note, assim, eu acho que ela poderia ter... Lembrando que é teatro, né, às vezes ela tinha acabado de morrer um dos mentores da peça, ela poderia estar num dia meio off, não sei. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com ela em si. Eu acho ela uma boa atriz, eu acho que ela é uma boa cantora, mas nesse papel eu achei meio me esquecem. E, assim, muitas salvas de palmas para Patti LuPone, que ela é aplaudida abertamente, assim, todo mundo se jogando em cima dela. Ela faz cada coisa maravilhosa. Tem uma cena especificamente que todas as mulheres entram como Bob. Tipo, a Bob tá pensando quais seriam as ramificações da vida dela se ela ficasse com um comissário de bordo, e várias pessoas vão entrando mostrando versões da vida dela. E até a Patti LuPone aparece, tipo, ela faz um xixi no palco, uma coisa muito louca, mas assim, maravilhosa, e é impressionante a Patti LuPone entregando o quanto ela entrega. Eu achei que foi maravilhoso, assim, foi um dos melhores momentos, realmente. E o Not Getting Married Today é de aplaudir de pé, assim, é de longe um dos melhores números. O cara que faz, eu esqueci o nome dele agora, depois vocês me matem, mas não guardo o nome muito bem. Mas ele era maravilhoso, torço muito pra ele no tom. Bem. Próximo, tá acabando, gente? Conto musical. Bora lá.
Doubtfire, que também já fechou pra... Vamos repensar um pouquinho esse musical. Não, fechou com a não, vai pandemia. abrir embaixo de novo, né? Deu uma pausa do tipo, vamos repensar. O Mr. Doubtfire, que não sabe, né, do filme Uma Babá Quase Perfeita, né? Uma Babá Quase Perfeita. Ele é uma Babá Quase Perfeita. Ele é uma sessão da tarde gigante. Ele entrega exatamente o que ele promete. Ele entrega aquela diversão bobinha, divertida. Eu me diverti, tipo, levaria criança se eu tivesse filho. Tipo... pra mim parece tão ruim igual Tutsi, eu não sei porquê. Tem o quê, né? Do cara, fantasia de mulher e tudo mais. Tem alguns números musicais muito interessantes, um ou outro. Mas, assim, eu não gostei muito da atriz. Eu na verdade, eu tive grandes problemas com atrizes nessa viagem, porque praticamente várias delas eu saí reclamando muito. Tipo, o Company eu não gostei da principal atriz. O Doubtfire eu não gostei da principal atriz. O Moulin Rouge, que eu vou falar depois, eu não gostei da principal atriz. O Jagged Little Pill não tinha gostado da filha. Então, tipo... E normalmente eu sou um gay motivado por divas. Aquela atriz com um belt maravilhoso, eu chorando e ela cantando. Aquilo pra mim é uma relação muito brother e muito forte pra mim. E eu tive muito problema com isso, porque depois de Carolina Change, foi meio que água abaixo, assim. Embora a Diana também tenha sido maravilhosa, tá, Rafa? Ela é uma boa... Ela é incrível, não pode nem falar mal dela. Não tem nada de mal pra falar dela. Nossa, ela é pelo amor de Deus. Mas aí o Doubtfire também foi isso, a atriz era meio ruim, mas o cara era muito bom, acho que esse é o nome dele. Qual é o... McClure? Rob McClure? É... Então, ele tava incrível, assim, ele fez tudo que ele precisava, ele entrega, ele tá no 220, porque aquela coisa, tem que botar fantasia, tira fantasia, põe fantasia, tira fantasia, é uma comédia muito física, né, aquele humor físico, ele entrega, mas assim, é uma peça totalmente esquecível, não vai marcar ninguém, não vai ser... Ou seja, se você assistir Concerto para Dois aqui no Brasil, não precisa assistir esse praticamente, da Broadway. Praticamente, não tem nada demais nele. Mudanças de figurino rapidamente. É isso. Mas não é ruim, assim, entretém. Quem for ver, assim, não vai sofrer. Só assim, se você tem 10 peças pra ver na Broadway, eu não vejo essa. Se você tem 30 peças pra ver na Broadway, aí você veja essa. E aí vai faltar em algum momento. Aí depois veio Moulin Rouge. Talvez tenha sido a minha maior decepção, porque eu sou muito fã do filme. Mas ele foi muito a experiência em si foi muito interessante pra ver como é muito mais difícil fazer um Moulin Rouge do que parece, sabe? Porque o musical, pra mim, o filme é tão perfeito, mas quando você coloca no palco, você vê as diferenças de tom, tem hora que é uma coisa meio farsesca, tem hora que fica super agitado e tem aquela coisa de comédia, uma coisa meio boêmia, e vai pro melodrama total da Satine morrendo e tudo mais. E se você não tiver um talento muito grande pra navegar entre essas duas formas, fica muito difícil de fazer. Eu nunca reparei, eu sempre achei, gente, por que isso não tá na Broadway? Tá pronto, só botar na Broadway. Não é. Não é, é muito mais complicado do que parece. Eu não vi com a Olivia, que era original, né? Qual é o nome dela? Olivia... Karen Oliva. Olivia, nossa. A Karen Oliva. Mas me falaram que era bem parecido. A atuação dela com a da nova, que acho que esqueci também o nome dela, gente. Sou péssimo de nome. Você viu com o Danny Bernstein? Vi com o Danny Bernstein. E eu vi com o Aaron, maravilhoso, e vi com a Nathalie Mendoza como Satine. Me falaram que a Nathalie Mendoza? Ela foi a que substituiu. Eu acho que ela tem o mesmo problema da Karen Oliva, que é não achar o tom. Coisa que o Aaron faz muito bem, ele consegue... Tô aqui brincando, razzle dazzle, isso aqui é um grande Moulin Rouge, é um grande cabaré. Fiquei sério, mas eu consegui navegar de uma forma... Você conseguia ir de um para o outro e não se perder. Pra mim, ela estava sempre no Moulin Rouge. Ela estava sempre meio caricata, sempre acima do tom. E não conseguia chegar depois a ponto de você se importar com o fato que ela tá morrendo. Muito difícil. Eu acho que isso tem muito de... Pelo menos no caso do Aaron, tem muito de carisma, né? Tem, óbvio, você ser um bom ator, mas você ter ganhado o público, você ter esse carisma e você convencer que você consegue estar em todos os lugares, precisa de muito ali, né? Que a moça, pelo visto... E pelo que me falaram, é a mesma coisa que amigos meus viram antigamente com a outra atriz e também sentiram isso. Então eu acho que talvez seja um problema até de direção, de achar que esse era o tom certo e pra mim não era. Assim, o público delirava. Só que assim, pra mim não delirava nem pelos motivos certos. Tipo assim... Delirava por causa das músicas, né? Então, eles riam o tempo todo. Eu conheço essa música. Tipo, a mulher tá morrendo. Se você tá rindo quando a mulher tá morrendo porque você identificou a música, tem algo muito errado em alguma coisa que você fez nessa peça. As pessoas não estão com você na trajetória do personagem. As pessoas estão rindo porque você botou fireworks pra mulher cantar, sabe?
Então, assim, pra mim, vendo ao vivo, acho que não funcionou a trilha por isso. Ele não me ajuda a embarcar na história. Você não sai cantando, porque você não tem uma música inteira pra cantar. Você recebeu 10 segundos de milhares de música, então você não consegue nem sair cantarolando, sabe? O que é triste, porque são músicas maravilhosas. Tem hora que você vai se empolgar com uma música, mudou. Você vai se empolgar e mudou. Eu ouvindo a trilha em casa, eu nem tinha me importado tanto. Tava tão na vibe, tipo assim, quero passar todos os panos pro Moulin Rouge. Mas vendo, eu não consegui passar. E eu fiquei, assim, bem decepcionado. E eu gostaria que não tivesse ganhado o Tony. Mas eu acho que foi pela grandiosidade aqui. Sim. Eu acho que a Broadway precisava desse juggernaut, precisava dessa coisa gigante que vai ficar 7 anos em cartaz, sempre lotado, pelo espetáculo que é. Uma coisa que eu achei extremamente escrota é que os ushers ficavam impedindo a gente de tirar foto. Não pode tirar foto do teatro. Minha filha, isso aqui é um grande photo opportunity. Tipo assim, essa peça, na verdade, é uma grande oportunidade para tirar foto e botar no Instagram. Me deixa quieto tirando minha foto aqui, que você já cagou muito lá no palco. Não podia tirar foto antes da peça começar ou depois Todo da peça mundo tirava. Todo mundo tirava, mas as mulheres ficavam, gente, não pode, assim, e você tirava, sabe? Mas isso me irritava. Um elefante daquele tamanho, um moinho daquele tamanho, não quer que você tire foto? Gente, é a divulgação da peça, assim, as pessoas tirando foto ali é o que tá divulgando. Enfim, sim. Mas isso ajudou a me deixar com mais ranço, além do fato de eu estar sentado atrás do elefante, teve uma música ou outra que eu tinha que ficar tentando ver por baixo da bunda do elefante ali pra tentar ver alguma coisa. Nossa. Mas, assim, é visualmente impressionante, entretém. Se você não tá se preocupando com personagens, com roteiro, com história, você vai ficar entretido como se estivesse realmente no Moulin Rouge. Então, tipo assim, tem algo de positivo? Tem. Só não vai esperando roteiro, narrativa, dramaturgia, entrar numa história. Não pense nisso. Pense razzle dazzle. Pense que tem alguém ali jogando alguma coisa brilhante pra você o tempo todo se distrair. E aí depois veio pra um dos meus favoritos também. Six. Maravilhoso. Tá aí eu que não consigo achar graça. Cara, tem que ver. É muito. Eu achei que vendo ao vivo ia mudar meu pensamento, mas. É muito divertido. É um grande show, né? São as 6 mulheres do Henrique VIII, né? É o 8º, tô tentando lembrar do game. Eu nunca sei, é 6º ou 8º, eu nunca sei. Eu acho que é o 8º, 6 mulheres, Henrique VIII. São as 6 cantando mais ou menos a vida delas, elas estão competindo para ver mais ou menos quem teve a pior vida, quem merece o trono de mais querida do público. Enfim, elas estão numa competiçãozinha ali, eles vão fazer muitas piadas sobre... Eles vão brincar um pouco e tentar desconstruir a questão também da rivalidade feminina, para não ser uma peça só sobre mulheres competindo entre si, quando na verdade o que une elas é um homem. Isso é abordado também. As músicas são maravilhosas, todas as atrizes são fenomenais. Cada música é uma melhor que a outra, poderiam estar tocando na rádio. É diversão total. É 1h20, o que às vezes também é bom. Eu assisti em pé, dançando, obviamente, porque é muito animado. Você tá numa balada, praticamente, vendo essa peça. Tinha uma menina do meu lado que tava histérica. Tipo, assim, eu sou Ana Bolena. Assim, meu Deus do céu, que essa menina tá surtando. Ela falou que era a 8ª vez que ela tava vendo a peça. Ai, meu Deus do céu. Ela tava tipo com boina do Six. Ela tava toda de Six, gritando loucamente. Mas isso é muito interessante de ver, uma renovação de público, chegar um pessoal empolgado. Toda temporada deveria ter um desse, ter um Dear Evan Hansen, ter um Hamilton, ter um musical que atrai um público fervoroso, novo, jovem, que dê uma renovada, que traz um pessoal de fora da bolha da Broadway, porque a Broadway só sobrevive se você traz esse pessoal de fora, porque só nós gatos pingados aqui, a gente não mantém uma indústria como a da Broadway. Então, assim, Six tem uma função muito interessante dentro do panorama atual. E ele estava lotado todos os dias, foi difícil conseguir ingresso, eu só consegui ver em pé. Se eu tivesse que pagar ingresso, eu só conseguiria ingressos muito caros, muito longe, porque é um teatro pequeno e estava lotado sempre. Então, assim, Six tem todos os seus méritos, ele tá fazendo uma joiazinha ali muito maravilhosa na Broadway nesse momento, e importante de estar na Broadway nesse momento. Que ele tá fazendo coisas que ninguém mais ali que eu vi tá fazendo, de renovação. E por dias você perdeu The Music Man, né? Por dias eu perdi The Music Man. Eu fui embora dia 16, dia 22, era acho que a primeira preview. Enfim, né? Perdeu de ver Hugh Jackman e Sutton Foster. Quer dizer, não, né? Porque ela nem fez muitas apresentações no começo, tadinha. Imagina se eu fico e ela fica doente. Ou, se não me engano, o Wellington, meu grande amigo Wellington, que me ajudou muito, ele chegou logo depois e ele viu com a Sutton Foster. Ah, legal. Ele conseguiu. Então, estou acompanhando por ele. O próximo... Não, pode falar. Tem mais quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tem mais 6 ainda, Fio? Tem mais 6, mas um deles não é musical. Eita, vamos acelerar então, Fio. Vamos acelerar então. O próximo foi maravilhoso, talvez um dos meus favoritos, que foi Assassins, foi meu segundo Sondheim dessa viagem. Não tinha playbill, porque ele é muito off-Broadway, ele era lá embaixo. Ele tinha um elenco que eu nem sabia que tinha esse elenco. Eu cheguei no teatro e falei assim, gente, esse menino não é o Bob Esponja? Era o Bob Esponja. Essa menina não é Pocahontas, Judy Kahn? Era Judy Kahn. Tipo assim, cada pessoa que entrava eu falava, gente, mas quem deixou esse elenco maravilhoso tá aqui? Era um elenco estrelado, o Will Swanson. Era muita gente, assim, cada um que entrava... Era muito, gente. Assim, gente, vai entrar Audrey aqui, não é possível. Tipo, sabe quando você vai meio despretensiosamente? Eu não tinha olhado o elenco, porque não era algo que estava no meu radar, porque ele era muito off-Broadway. Ele não estava nem nas listas de off-Broadway que eu estava vendo. E esse foi a peça que eu não consegui ingresso de jeito nenhum. E o Wellington me falou, entra todo dia, fica dando refresh, que eventualmente alguém desiste de um ingresso e você consegue comprar. E foi assim que eu comprei, porque não tinha rush tickets, não tinha, eu tentei a loteria todos os dias, eu não ganhei. Eu fiz de tudo pra ver e eu não conseguia ver. E eu entrando assim, era todo dia, era o meu... Eu entrava pra trabalhar e ficava dando F5 pra conseguir comprar. Consegui, eventualmente, vi. Era um teatro pequenininho e é maravilhoso. Eu também não tinha noção de quanto Assassins é maravilhoso. Ler sobre Assassins é maravilhoso. Dá muitas reflexões, como eu tinha falado também de outras. Você sai pensando muita coisa interessante sobre o desejo americano, sobre como a gente cria esses assassinos, cria essas pessoas... Quando a gente vende esse sonho americano. E isso foi muito interessante. Esse é um que, se tiver bootleg, baixem e assistam, porque vale muito a pena. Espero que um dia vá pra Broadway, não sei nem se é plano deles. De repente agora com a morte do Sondheim, capaz de ir, né? E Assassins, pra quem não sabe, é do Sondheim e é um musical sobre os assassinos de presidentes dos Estados Unidos, né? Os assassinos e os que tentaram ser assassinos, né? Mas enfim, vamos passar pro próximo. Foi uma peça, não foi um musical. Chama Slave Play. Estava indicado a várias coisas do Tony. Não vou falar muito porque não é musical, mas é interessantíssimo, é bizarro. A história é muito incrível, mas não vou comentar muito porque também já tá muito tempo, né? Depois tem Lion King. Eu nunca tinha visto Lion King na Broadway. Eu tinha visto ele no Brasil e eu tinha visto ele em Los Angeles, quando eu fiz intercâmbio 21 anos atrás. E eu queria muito ver por um motivo especificamente. Tinha um teatro na Broadway que eu nunca entrei nas minhas bilhões de viagens pra lá. Porque desde que eu vou pra Broadway, tá sempre o Rei Leão, que eu já tinha visto em Los Angeles. Então eu falava, não, essa vez não vou ver Rei Leão, porque eu já vi Rei Leão e tá caro. Então esse teatro, Minskoff Theater, eu nunca tinha entrado. E eu falei assim, não, agora dessa vez eu vou. Aí eu fui ver o Rei Leão. Tá maravilhoso, como sempre é. Eu amo o Rei Leão. O Rafa discorda, Rafa é o anti-Disney daqui do grupo. Sim. Mas eu acho que tá tão incrível quanto antes. A energia tava boa, o pessoal tava muito empolgado por estar fazendo a peça, mesmo sendo 21 anos depois. O elenco era maravilhoso. Então, assim, pra mim foi perfeito. Me fez reapaixonar pelo Rei Leão, como eu já era apaixonado há muito tempo antes. Então vale a pena. Não é a Diana, mas tudo bem. Não é a Diana, né? Mas... isso não fecha, né? E aí eu fui ver mais um off-Broadway, Little Shop of Horrors, que é maravilhoso. Quem não conhece o musical, tem filme e tudo mais, ele é incrível. Ele tá numa versão, se não me engano, o elenco original era o Jonathan Groff, com a Tammy Blanchard e o Christian Borle. Não sei falar esse nome, gente. Borle. Quando eu fui ver, não era mais o Jonathan Groff, era o Jeremy Jordan. Que troca desgraçada! Que merda, né? E o Christian Borle faltou nesse dia. E eu tava com o understudy dele. Que triste. Foi triste. A primeira tristeza, eu já sabia que era o Jeremy Jordan, mas o Christian Borle não tá, me deixou muito impactado no sentido, putz, eu vim pra ver, praticamente pra ver ele e não vi. Sim. Mas tudo bem, eu sou sempre a favor de understudies me surpreendam e mostrem como vocês são fodas. E normalmente eles fazem, e esse fez. O ator que substituiu ele era muito incrível e conseguiu me fazer rir. E ele era o melhor ator do elenco. E porque a Tammy Blanchard, gente, ela fez uma... Ela tava bêbada, ela fazia uma pessoa meio bêbada. O tom dela... É engraçado que essa é uma peça que o tom já é acima. E ela e o Jonathan e o Jeremy Jordan conseguiram ficar fora do tom, ficar over no que já era pra ser over. Eles não acertavam o tom, ela principalmente, o que é muito decepcionante, mas ainda assim, a produção tava tão bonita, a audio tour era tão boa, o elenco de apoio era tão bom, as músicas são tão gostosas.
tava tudo tão legal que, tipo assim, ok, vou bloquear os dois protagonistas e tentar focar no resto. E foi plenamente divertido, eles não estragam a ponto de, tipo assim, nossa, que merda, não chega a ser nesse nível. É só, tipo assim, vocês não tão legais, Eu gostaria muito de ter visto com... E o esquema da planta ser só uma sombra, não é chato? É só uma sombra? Não é essa versão que é só uma sombra? Não, a Audrey é gigante. Ocupa o palco quase então, inteiro. não, então é uma outra versão que, tipo, a Audrey era só uma sombra. Eu falei, gente, a atração do musical é ter a planta, né? O Puppeteer nessa montagem tá, assim, impressionante. É muito boa. legal. É muito boa. A montagem em si é muito boa. Eu acho que só erraram no elenco. Apenas nos protagonistas. Nossa, gente. Mas o Wellington, o grande Wellington, ele foi ver e ele viu com o Christian Borle e falou que era maravilhoso, que ele estava incrível. E se não me engano, ele não viu com o Jeremy. Pô, perfeito. Perfeito, né? O melhor cenário. Que sorte a dele. Que sorte. Que sorte a dele. Grande abraço, Wellington. E aí depois eu fui ver um musical que eu nem queria ter visto. MJ. Nossa. O que aconteceu? Quando eu fui ver esse musical, não tinha saído nada, nem sinopse desse musical. Tinha um grande mistério sobre o que seria esse musical. Sim. E a autora desse musical é quem? A Lynn Notage, que tinha feito Clydes, que é uma autora negra, ganhou duas vezes o Pulitzer. Eu pensei, essa mulher vai fazer alguma coisa. Essa mulher vai arrebentar. Essa mulher vai fazer o quê? Ele vai quebrar tabus aqui, vai fazer alguma coisa incrível. Ela não fez. Ela fez basicamente a coisa mais chapa branca a favor do Michael Jackson que você pode imaginar. Obviamente as coreografias são lindas do Michael Jackson, as músicas são as músicas do Michael Jackson, então isso você poderia esperar. Mas a história é o mais banal possível. É ele dando uma entrevista para uma mulher da MTV e cada vez que ele fala alguma coisa, puxa um flashback da infância mostrando como que isso aconteceu, supostamente. E ele é Deus, ele é um santo. Tudo que ele quer na vida é agradar as pessoas, é arrecadar dinheiro para as caridades, é salvar o mundo, sabe? Então, assim, não dá mais pra fazer isso. Não pode fazer um musical assim, sabe? Passando todos esses panos. E ele sempre mega refém da mídia opressora que fica perseguindo ele. Então, assim, musical muito flop pra mim. Eu sempre tive, assim, já um ranço, porque, assim, nunca quiseram liberar nada, tipo, nem fotos. Foram liberar foto depois, acho que um dia antes da estreia, uma fotinha só, né, pra matar a curiosidade. E aí, quando assistiram, né, a primeira preview, todo mundo começou a falar não tão bem. Falei, nossa, sério que, tipo, guardaram tanto segredo pra não entregar nada? É por isso. Se não fizesse segredo, já iam saber desde antes que era uma aposta. E com certeza não deve ficar muito tempo em cartaz, não, ainda mais com o Covid, hein? Rolando. Então, eu não sei, tava muito lotado quando eu fui. Eu fui na primeira semana de previews ainda, mas tava muito lotado. E o mais interessante disso tinham muitos negros na plateia. Coisa que você não vê muito na Broadway. Uma coisa que você repara na Broadway, que você olhando em volta, é majoritariamente 90% branco, a maioria das peças. Quando você vai, por exemplo, no Carolina Change, pode mudar um pouco, mas ainda assim é muito majoritariamente. E você via muita família levando seus filhos para conhecer o Michael Jackson, e eles vibravam, eles urravam, eles aplaudiam e levantavam de pé depois de números. Ele tem muita defesa ainda dentro da comunidade negra. E isso é interessante de ver, por mais que eu discorde dele, eu sou muito... que a gente também tem que pensar que a gente é uma geração mais velha, né? A gente é da geração do Michael Jackson ainda, tem essa geração nova. Mas a nossa geração, os pais eram da nossa geração. Eles estavam levando os filhos pra conhecer. E eles estavam com todos os panos prontos pra passar Michael Jackson. Nunca teve uma polêmica. Então, mas ele isso realmente eu acho teve vitiligo, ele não quis ser branco, ele não abusou de nenhuma criança. Eles estavam muito prontos pra isso. Eu tenho uma amiga ativista negra que ela fala isso também, que foi muito... Porque eu tinha essa leitura, que ele queria ser branco. E aí essa minha amiga que é negra, é ativista, tá dentro dos movimentos, diz que não é exatamente assim, que ele sempre defendeu a negritude dele a vida toda, ele tinha uma doença. Então, mas tem outras polêmicas, não é só a polêmica da cor de pele, né? Sim, então é até mais grave. Inclusive lá de fora do teatro tinha gente protestando. Sério? Eita. Tipo, você assistiria essa peça se você tivesse sido abusado quando você era criança, uma plaquinha assim. Tá. Então, realmente eu entrei no teatro com um pouquinho de dor de cabeça, tipo... Mas acontece. Depois disso eu tive o show da Kristen Chenoweth, que não é exatamente uma peça musical, mas vale mencionar que foi um show maravilhoso de Natal que ela fez no Met Gala. Ela levou a atriz do Shmigadum. Maravilhosa. Eu amo ela. E aí eu fui pra minha última peça,
que foi quando as coisas começaram a apertar de um modo agressivo. Foi Tina. Tina. Foi estranha a noite, né? Foi estranha a noite. Foi ali, você já percebia que, tipo assim, uma peça ou outra tava meio que cancelando, você tá assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu entrei pra ver Tina. Já não era a que ganhou o Oscar, esqueci o nome dela agora. Oscar já não, era Tony. Ganhou o Tony. Já era a understudy dela que virou a principal. E quando eu entrei no teatro, eles já avisaram que a understudy já não ia fazer. Então já seria understudy da understudy. O que eu ainda tô tipo assim, beleza, gente. Eu sou sempre a favor de uma boa understudy, tendo a sua primeira chance de brilhar. Eu acho que tem muita chance de fazer coisas até muito mais incríveis. Só que, começa a peça, quando está na segunda música, eles fecham a cortina e eles avisam que, por problemas técnicos, eles voltariam daqui a pouco. Aí você fica, caramba, o que aconteceu? Será que vai voltar? Eu estou pensando, eu vou embora daqui a 2 dias. Se ela não voltar hoje, não volta mais. Porque eu vou embora, não tem outra chance de ver Tina, é agora ou agora. E aí, depois de 35 minutos sentados esperando, voltam com a understudy da understudy, fazendo agora a Tina. Isso no meio da peça. No meio da peça, fala assim, aquela menina que estava ali no canto, vem aqui, você agora é a Tina. Obviamente ela estava preparada para isso, ela faz tudo que ela precisava fazer, ela é maravilhosa, ela entrega também. Mas assim, depois de você ficar 35 minutos sentado, ou seja, o primeiro intervalo veio com 2 horas de peça, você percebe que as pessoas já não estão mais empolgadas, as pessoas não estão querendo cantar junto, tá todo mundo cansado pra caramba de estar ali. 2 horas você tem um intervalo agora, e com uma menina que, tipo assim, tá tentando entregar, mas você percebe que ela também... E tem um fator meio broxante, e a mudança, e o cansaço, e você entrar na história de novo, será que você consegue entrar? Foi uma experiência ruim de ver, porque eu acho que eu teria gostado mais se eu tivesse entrado desde o começo, se não tivesse parado. E eu sinto pena do elenco que estava tentando entregar, mas é difícil você... Imagina, você entra aqui, ó, você começa aqui da cena 3, vai. É muito difícil, gente, é muito difícil pra pessoa estar aquecida, estar pronta para aquilo. Eu vi, né, tipo assim, conto como vi, mas eu acho que a experiência de ver Tina deve ser muito diferente para quem vê de uma forma regular, porque as músicas são maravilhosas, o cenário tá bem interessante, eu talvez prefira ele do que o Moulin Rouge. Mas assim, não foi ainda a experiência que eu acho que eu poderia ter tido, e eu acho que em grande parte foi por isso. E depois eles avisaram, acho que cancelaram as sessões seguintes, parece que tinha alguém no elenco, imagino que tenha sido a protagonista, porque tava com Covid. Como que eles descobrem depois de 20 minutos de peça que ela tava com Covid? Não sei. Mas basicamente, essa foi a experiência. E a partir daí foi assim, ladeira abaixo, a Broadway começou a cancelar peças em cima de peça, todo dia chegava a notícia de que não sei o que, tá cancelado por hoje. Assim, pra você saber o que estava em cartaz, tinha toda uma agenda específica, sabendo o que estava aberto, o que estava fechado, porque eram muitos casos de Covid, estão até agora, e tá todo mundo sofrendo muito com isso até hoje lá, né? Mas eu tava pensando, até se não fosse a questão do Covid, né? Até, tipo assim, fechou tanto espetáculo, né? Porque não ia continuar, por questão de que fechou mesmo, que não tá tão forte assim a Broadway nesse momento, assim, pra uma nova temporada, né? Não tá nada demais, assim. É verdade que o Broadway Are Back, ele não tá tão back. Eu acho que as pessoas ainda estão com muito medo de voltar. Os públicos não aderiram 100%, os turistas não aderiram 100%. As peças você ainda vê com máscara, você não pode ficar lá dentro sem máscara. E você percebe que, assim, as pessoas ainda não estão nesse nível. E as peças médias sofrem muito. As peças que ainda não estão estabelecidas, que não têm um IP conhecido, não são um intellectual property, uma propriedade intelectual, né, baseado num filme muito forte, ou não é algo que está em cartaz há muito tempo, que as pessoas já conhecem, querem ver. Então o que está chegando que é novo, que é um conteúdo que é desconhecido e você precisa cativar um público, eles estão tendo muita dificuldade. E eu acho que eles é quem estão sofrendo, e eles que estão, tipo assim, estreando e fechando, porque não vão conseguir se manter. Sim. Enquanto os grandes, o Hamilton da vida, o Wicked da vida, vão se manter porque eles já têm o que precisam. Já tem o... Inclusive, eles têm o cash flow, né? Eles conseguem se manter usando o dinheiro que eles já têm de reserva, provavelmente. Coisa que uma peça nova que tá apostando, você tem que apostar muito mais pra você continuar aberto. Por exemplo, tem até um musical que eu tô esperando muito, que é o Sing Street, que ele era pra ter aberto em maio de 2020, né? Logo depois que começou a pandemia. Tipo, ainda não tem uma data fixa, vai pra abrir ainda esse ano, acho que em março. Mas eu acho que é um musical assim que vai abrir e já vai fechar. Porque não vai se sustentar no meio da pandemia, sabe? Então, que é uma pena. Tipo, porque o musical acho que vai ser interessante, porque a trilha é bonita e tudo mais. A história é interessante também, mas não vai se sustentar, não. Vai ser tipo igual esses musicais médios que fecharam aí, né? Que não. Por causa da pandemia. Então, tá meio triste, né? Enfim. Sim.
Mas, que bom que pelo menos você conseguiu no momento que a Broadway tava de pé, né, 100%. E você pegou só aí o comecinho, né, que tava voltando a fechar as coisas, né, então... Eu ainda ia tentar ver Hamilton em Los Angeles, mas eles também encerraram por, sei lá, 2 ou 3 semanas lá em Los Angeles. Eu falei, então tá, então não era pra ser... O cartão de crédito já tava gritando também, assim, não era pra ver mesmo, era pra tudo certo. Mas é isso. Mas vou saber, eu tava curioso pra saber, porque a gente acabou nem conversando muito, né, sobre os musicais que você via, porque até eu preferia deixar pra você contar depois no episódio. Só tinha perguntado pra você do Flying Over Sunset, que eu tava curioso, eu perguntei um pouquinho pra você só. Mas, legal, muito... Mas olha, eu tô pra sair a trilha do Flying Over Sunset. Não sei se vai sair, mas era eu tô uma trilha curioso, bonita. eu queria muito a trilha. É uma das trilhas que eu tenho curiosidade de conhecer. Acho que é isso, né? O Fio falou bastante, coitado do Fio. Sim. Mas eu gosto. Eu adorei saber. Quais foram os seus preferidos? Top 3. Company, Diana. com certeza. Assassins e eu acho que Hadestown. Olha. Hadestown me diverti muito. Mas assim, o Carolina Change talvez empatado com o Hadestown, porque o Carolina Change é muito bom. Ele é o que eu gosto, assim, é um roteiro muito bom, muito bem trabalhado, com muito detalhe, com uma atuação que vai nas pequenas coisas, não é uma atuação óbvia, não é belting o sentimento dela pra mim tá todo no olhar, na amargura, no contido. Isso é muito incrível de ver no teatro, é muito bom, assim. Então pra mim esses 4, né, foram incríveis, assim. Muito bem. Então daí eu vou finalizar esse episódio com a música do Diana, The Musical. Porque realmente... Já que você assistiu esse musical, então eu vou colocar em sua homenagem. Ai, Rafael! Rafael! Mas ele falou sobre musical, por que agora eu não posso tocar a música do musical que ele assistiu? Toca eu posso. de um dos musicais preferidos dele. Não! Eu vou colocar do meu musical favorito que ele falou. Ou você quer editar, daí você escolhe. Olha que eu tô com a sua playbill, hein? Tô com a sua playbill de dar é verdade, Mas é isso, gente. Mas, Fio, obrigado por você contar pra gente tudo isso. Foi ótimo. Muito bom gravar de novo, gente. Tava com saudade. A gente vai voltar a gravar sim. E espero que nossos ouvintes tenham gostado. Gente, lembra das nossas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição do episódio, na descrição do vídeo, se você tá vendo o vídeo. E é isso, a gente voltou, eu acho. Creio que a gente voltou. Vamos começar a gravar aí com frequência e tentar lançar um episódio por semana. Bom? É isso, gente. Até o próximo episódio e valeu. Beijos e abraços pra vocês. Gente. Beijo. Gente. Tchau. She'll take on the monarchy and cause a royal mess. A pretty girl in a dress. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.